2.3 O sentido como a dimensão individual ou psíquica da consciência. Assim como os conteúdos da consciência do indivíduo não se resumem nas imagens sensoriais, eles também não se resumem nos significados ou conceitos que o indivíduo assimila da sociedade. Na estrutura da consciência há um terceiro elemento de importância fundamental para a psicologia. Esse elemento, de natureza individual, é o sentido ou o significado pessoal que o sujeito dá às imagens sensoriais e aos significados que ele assimilou de fora. O sentido é onde se encontram as emoções e as motivações que dão o toque individual ao mundo do sujeito. Por isso, no estudo da consciência do indivíduo é necessário analisar como as imagens sensoriais e os significados ou conceitos são vivenciados pelo indivíduo em suas experiências ou vivências diretas. É através dessas vivências pessoais, únicas e irrepetíveis que surge para o indivíduo o sentido que ele dá ao mundo, à sua atividade e até mesmo a si próprio. É, portanto, através da presença do sentido, como o elemento mais profundo da consciência que o sujeito pode se posicionar de modo pessoal e consciente diante do mundo, deixando nele a sua marca. As imagens sensoriais, produzidas pelas operações dos órgãos dos sentidos frente aos objetos e aos significados sociais, apropriados pelo indivíduo através das várias formas de linguagem, são a condição primeira para a formação da consciência. Eles permitem o surgimento da consciência imediata ou consciência prática. Como diz Marx, a linguagem é consciência prática do homem. Essa consciência imediata revela para o indivíduo apenas o mundo sensível imediato com os significados que a sociedade dá a ele. Mas é só posteriormente, com o desenvolvimento das suas atividades e o aparecimento do motivo pessoal que as impulsiona e do sentido ou do significado pessoal que a consciência do indivíduo atinge sua plenitude. Com o desenvolvimento das atividades do indivíduo, as imagens sensoriais e os significados sociais são reinterpretados por ele, ganhando um sentido totalmente novo. Desse modo, embora esteja inserida na consciência coletiva ou consciência social, a consciência do indivíduo não se confunde com aquela, ao apresentar uma dimensão pessoal ou individual. A psicologia, desde suas origens, preocupou-se em descrever os aspectos que caracterizam a individualidade do sujeito, através da qual ele passa a dar um sentido próprio ao mundo. No entanto, na psicologia tradicional a individualidade foi sempre entendida como manifestações da consciência expressas através da atenção seletiva, dos estados emocionais, das necessidades e inclinações pessoais. Leontiev, 1978. A dificuldade da psicologia tradicional para entender a verdadeira natureza da consciência do indivíduo decorre do fato de que, para ela, os processos psíquicos mais profundos como a motivação e as emoções que ela implica são considerados de maneira isolada ou separados dos processos psíquicos mais periféricos, tais como as sensações, a percepção e a cognição imediata, que teriam uma natureza externa. Para a psicologia sócio-histórica, os processos psíquicos humanos mais desenvolvidos não se compõem de fatores internos e externos considerados separadamente, mas ao desenvolvimento dialético das atividades do indivíduo, onde as dimensões externa e interna estão o tempo todo interligadas e se influenciando mutuamente. Desse modo, a consciência do indivíduo não pode ser compreendida como um processo psíquico abstraído dos demais processos que compõem a vida do indivíduo e da sociedade onde ele vive. É nesse contexto que surgem as necessidades do indivíduo que ele espera satisfazer com os objetos à sua volta. É, portanto, um mundo objetivo com seus objetos e significados sociais o ponto de partida para o surgimento da consciência do indivíduo. No entanto, as propriedades externas dos objetos e sua capacidade de satisfazer determinadas necessidades, por si mesmas, não são suficientes para motivar o indivíduo a ir sua direção, como se costuma pensar. A motivação, que impulsiona interiormente a atividade do indivíduo, só ocorre quando o sujeito passa a identificar no objeto a satisfação de uma necessidade específica. Os motivos, que são os motores da atividade, surgem sempre ligados às necessidades do indivíduo e cumprem a função de regulação psíquica da atividade. Mas esta regulação ou orientação da atividade pela necessidade só ocorre quando esta adquire o caráter de necessidade objetivada, ou seja, quando o indivíduo consegue relacionar a necessidade com o objeto que possa satisfazê-la. Quando não são objetivadas as necessidades do indivíduo, não conseguem orientar ou dar direção à sua atividade, limitando-se a criar nele um desconforto psicológico. É o caso, por exemplo,
Quando a pessoa sente que não está bem psiquicamente, manifesta um estado de carência ou de vazio, mas não consegue vislumbrar qual objeto que poderá preencher sua carência, porque não sabe realmente o que está lhe faltando. Nesta situação ela não tem uma direção para suas atividades, porque sua necessidade não está objetivada. O conceito de necessidade objetivada está relacionado diretamente à questão do motivo ou da motivação. Como observou Leontiev, a alteração no motivo de uma atividade altera sua relação com todos os demais componentes da atividade do indivíduo. Isso quer dizer que as ações e as operações que ele faz, embora pareçam as mesmas, elas passam a se desenvolver de um jeito totalmente diferente. Assim, a consciência do indivíduo passa a existir, de fato, com um conteúdo individual e psíquico quando, para além das imagens sensoriais e dos significados ou conceitos, ela passa a incluir um terceiro elemento decisivo, que é o sentido. A dimensão individual da consciência, ou o sentido, surge no momento em que o indivíduo passa a se dar conta de que os significados que sua atividade tem socialmente podem não coincidir, necessariamente, com o significado pessoal ou o sentido que ela tem para si. Ao aparecer para ele o sentido, sua atividade se transforma num processo em que ele se sente um sujeito ativo e consciente, capaz de imprimir a ela uma direção própria. A partir daí, sua atividade deixa de ser para ele apenas um conjunto de ações e operações cujos fins e motivos escapam ao seu controle. É nessas condições que ela adquire a forma propriamente humana, que é diferente do trabalho do animal e das operações da máquina, que não planejam e nem têm consciência dos fins e dos motivos que os levam a atuar. Consequentemente, também, nesse momento que a consciência do indivíduo passa a ser um objeto de estudo que não pode ser compreendido sem a contribuição da psicologia. 2. Conclusão. O motivo que nos levou ao presente estudo pode ser resumido nas palavras de Leontiev quando ele afirma que há uma contradição crescente entre a enorme quantidade de fatos acumulados escrupulosamente pela psicologia em laboratórios perfeitamente equipados e o estado lamentável dos seus fundamentos teórico-metodológicos. Nesse sentido, ao estudar o processo de produção e desenvolvimento da consciência, fomos levados a refazer a trajetória teórico-metodológica da psicologia sócio-histórica, seguindo o pensamento de Leontiev e Vygotsky. Quanto à consciência, concluímos que ela é uma forma de reflexo psíquico especificamente humana, que se desenvolve através das atividades que o indivíduo executa no meio sócio-histórico que o cerca e que tem a função de mediar ou orientar suas atividades. Através das suas atividades, o indivíduo se apropria das propriedades materiais do mundo e dos significados dos objetos que o compõem. É através da interação dialética desses elementos com sua vida que o homem desenvolve sua individualidade, sua consciência e sua personalidade, tornando-se um ser ativo, capaz de atribuir um sentido para tudo isso e de intervir conscientemente nos rumos da sua vida, da sociedade e do mundo como um todo.